Munição ucraniana acabando, ou também problemas com falta de efetivo. Além disso, ondas de ataque surpresa do lado russo. E uma surpresa ucraniana em Kursk. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Hoje que é 12 de janeiro de 2025, hoje é o dia 1054 do fronte, tá? Do conflito Ucrânia e Rússia. Rússia e Ucrânia estão 1054 dias. E vamos a algumas manchetes, algumas informações importantes e relevantes que ocorreram e, evidentemente, esses temas que eu trouxe aqui. Primeiro, uma questão que em Kherson teve pessoas que se feriram, né? Teve um bombardeio, tá? Na região de Kherson, atacando infraestruturas militares também. E detalhe curioso, né? Uma série de bombardeios e de ataques com drones ocorreram, tá? Vou até mostrar aqui no mapa. Então perceba que toda essa região leste da Ucrânia recebeu fortes ataques de drones, tá? Então tem ocorrido uma série de ataques de drones nessa região. Pelo menos 64 drones foram lançados em algumas dessas áreas, abatidos, né? Foram lançados mais, cerca de 100, sendo que 64, pelo menos, os segundos ucranianos, conseguiram então interceptar, né, dessa questão toda. Tá? Outra informação que vem chegando aqui, né, mostrando em Kherson, né, o estrago do bombardeio que ocorreu. Essas são informações da Strana Today. Os russos fizeram uma série de ataques, né, com drones FPV. Tem a região aqui, uma região importante, as tropas russas avançam em direção à Liman, região de Donetsk. Então estão avançando significativamente. Tem o caso aqui do. Ele está mostrando 60, mas houve uma atualização. Foram 64 abatidos, tá? Dos 94, para ser mais preciso, né? Tá informando. E deixa eu só trocar aqui de mapa, mostrar o mapa aqui. Uma informação que é o seguinte: no front, o que tem ocorrido? Uma série de ataques, se você prestar atenção, na região de Zaporizhia, tá? Bombardeios. Nas últimas 24 horas tinham ocorrido esses bombardeios, mais do que o normal. Né? Os russos têm atacado, então, algumas infraestruturas importantes e relevantes, até onde se sabe, do lado ucraniano. O que é que mais temos de informação aqui importante e relevante? Teve um alerta agora há pouco, tá? De ameaça balística. Foi lançado um alerta geral de um possível ataque. Um outro detalhe importante, agora entrando nos temas de hoje, né, sobre a munição ucraniana acabando, o que é que acontece? Muitos ucranianos vêm reclamando de problemas com falta de munição, tá? Cada vez mais problemas de munição e falta de efetivo. E quando se tem efetivo, tem alguns problemas, tá? É lógico que eu vou mostrar um print de algo aqui, tá? Que é, na realidade, é mais uma propaganda russa, podemos dizer assim, do que exatamente um pingo de 100% verdade. Né? Tudo nós temos que estar olhando com uma certa cautela. Isso é um print do vídeo, tá? Aquela velha história, eu vou evitar postar o vídeo, mas resumindo, ele basicamente disse, ó, é bom aqui, né? Tá falando, isso aqui é um soldado ucraniano, tá? Foi capturado pelos russos, só para contextualizar. É bom aqui, melhor do que nas trincheiras. Um militar capturado das Forças Armadas ucranianas apelou aos seus colegas para se renderem ao cativeiro russo. Aí, Mikhail Kostyuk foi mobilizado em Lutsk e depois enviado para treino na região de Kamenetsk-Podolsky. Havia um conceito de como usar uma metralhadora. A formação de sapador era ensinada teoricamente e não na prática, não ensinaram mais nada. O prisioneiro de guerra notou a boa atitude dos militares russos. Trataram-me bem no cativeiro e ainda fazem. Não me batem, me alimentam. Aqui é bom, melhor do que estar sentado nas trincheiras, gelado e com medo. Detalhe, no vídeo dá para ver que ele está lendo essa mensagem. Até que ponto isso é verdade ou não, mas o fato é que, né, tem toda uma questão de propaganda por trás, sabemos disso, né? Entendo, isso é um conflito, é uma guerra e narrativas precisam ser criadas para se explicar algumas coisas. Mas o que se sabe, então, que os ucranianos estão com pouco efetivo em várias áreas, estão fazendo isso que
né? É aquela história, pegue uma verdade, pegue uma mentira e acrescente verdades nela, tá? E aí ela vai aparecer uma meia-verdade que vai tapear e vai confundir as pessoas. Então isso é muito comum, tá? Em conflitos, os russos fazem isso muito bem, os ucranianos aprenderam no período da antiga União Soviética e também o sabem, né? E aí vem um detalhe importante. Como eu falei, vem se reclamando em algumas regiões onde o embate é mais forte. Se você pega regiões como Kurakhov, nas proximidades de Pokrovsk, em Kursk, principalmente, há muita falta de equipamentos, de munições, tá? Uma quantidade grande de munições. Aí vem um detalhe importante, tá? Segundo os ucranianos, segundo os ucranianos, a história lá dos norte-coreanos. Eu vou contar agora de novo uma outra versão norte-coreana sobre o que está acontecendo. Primeiro, deixar claro o seguinte: os russos. Eita, desenhei errado aqui. Isso é um desenho quase igual do que eu estava fazendo antes aqui. Detalhe, isso é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, tá? Faltou energia aqui, enfim. Coisas que fazem parte. Então, é tanto que eu estou lançando esse vídeo mais tarde do que o normal. Toda essa região aqui antes era ocupada mais ou menos, né, pelos ucranianos. E os russos fizeram uma pressão gigante. Houve uma troca de comandantes aqui de brigada nessa região. O Putin trocou. Então avançaram muito forte. Nessa região daqui, contiveram, né, estão segurando os ucranianos daquela operação que eles vinham, né, com blindados e entraram à esquerda para vir nessa vila aqui, né? Deram uma forçadazinha, mas pararam aqui. Forçaram um pouquinho aqui, mas pararam. Então, esse avanço foi muito forte durante 2, 3 dias, praticamente, aqui, e estagnou. Segundo o lado ucraniano, disseram o seguinte: olha, nesse avanço aqui teve um momento, que aí vem a segunda manchete, né? Parte da segunda manchete. Teve um momento que tínhamos 6-1, 6 soldados russos para um ucraniano. Um avanço gigante. Isso no início do dia primeiro, a partir do dia 2, dia 3, em vários locais no fronte, não só em Kursk, em outros locais, surgiu essa história e realmente aconteceu. Para ser mais preciso, aqui, inclusive, relatou-se um problema crônico de falta de munição. Aqui foi muito crônico o problema, tá? Os ucranianos tiveram que sair recuando. Aqui não teve isso de vamos ficar para poder manter. Aqui não tinha como manter, céu aberto, não tinha o que fazer. E o que os ucranianos estão dizendo é que, segundo eles, né, a captura de supostos norte-coreanos foi aqui nessa parte mais ao norte, tá? Que os ucranianos conseguiram quebrar a barreira e avançar. Essa região mais ao norte, os ucranianos conseguiram um pouquinho avançar aqui, tá? Houve um avanço deles. Acho que um dos primeiros há muito tempo que eu escuto, né? Eu acho que em Kursk que tem ocorrido isso. Porque, segundo os ucranianos, indivíduos norte-coreanos, que aí barra pode ser também aquela história. Se são norte-coreanos ou se são do leste russo, né, Yakutes e afins, de outra etnia, o fato é que esse grupo vinha avançando muito forte aqui, tá? Foi responsável, inclusive, houve alguma série de ataques de drones ucranianos. Eles não ligavam para os ataques ucranianos de drones, simplesmente continuavam a avançar, mesmo com as baixas. Houve muita troca de tiro, um campo aberto, os caras vindo para cima mesmo, parecia filme de esses filmes medievais que há um encontro de tropas, quase isso, segundo uma série de relatos ucranianos. Tiveram que sair em debandada, recuando mesmo os ucranianos. E disseram que houve muitas baixas, e aí capturaram vivo, depois o cara supostamente vivo, né, terminou morrendo, mais de um, nessa região, e estão dizendo que é norte-coreano. É aquela história, se é norte-coreano, se não é. O fato é que os russos avançaram, houve uma estagnação aqui nesse setor, tá? Parou, avançaram, parou. Aqui também estagnou. Não sei se agora vai ser preciso a utilização de alguma outra estratagema
aqui nessa região, tá? Não sei se vai ser preciso, sei lá, utilizar. Sim, só um detalhe, uma observação. Os norte-coreanos, supostos norte-coreanos, foram capturados vivos, tá? Só informação, só para não ficar uma informação desencontrada e errada, né? É que já tinha encontrado mortos e tudo mais. Segundo relatos, foram dois soldados norte-coreanos capturados, né? Enfim, um adendo. E o que é que acontece? Aparentemente houve uma segurada aqui nesse fronte, tá? Deu uma travada, pode ser que os russos estejam preparando um novo avanço, uma forma estrutural diferente, né? Ou vão agora começar a fazer o movimento padrão de pinça, porque em quase todo o território aqui de ocupação ucraniana na Rússia, os avanços têm fugido um pouco do padrão de outros locais. Ó. Enquanto aqui é só avanço, ó, um avanço forte de muitos soldados nesse sentido, em outras áreas é aquele padrão, modus operandi russo, tá? De abrindo ó, flancos, de fazendo flancos. Eu não sei se os russos fizeram isso, agora parou, não deu bronca, e agora vão fazer o ataque em flanco, feito tá aqui, né? Feito tá aqui nessa região. Vão começar agora a flanquear trechos, tá? Não sei, sinceramente, isso aí é só quem está lá na frente é que vai saber. Ó. Em toda a área sempre tem esse padrão russo aqui, como tem muitas localizações, muitas localidades, e como a ideia é conquistar e não destruir, na maioria delas, né, manter, então esse ataque precisa ocorrer. E agora está chegando na região de Sudza lá, que aí é aquela questão que eu falei, de precisam manter e não destruir, tá? Então, como eu falei, então nessa parte norte de Kursk houve um avanço, né? Dia 10 ou 11 de janeiro, houve um avanço leve ucraniano aqui nessa área, né? Um pequeno avanço. E houve uma travada, avançaram e travaram, né? Tem a região aqui de quase quebra do fronte que os ucranianos queriam para poder seguir, né? Rumo à capital do Dessoblast, que é Kursk, o mesmo nome. E eu até trouxe uma informação ontem, tá? Aqui nessa região do Oblast, que atiradores de elite russos estavam se fixando aqui nessa região ao sul ocupada e fazendo uma série de ataques, inclusive avançando em território ucraniano e atacando uma série de indivíduos, lideranças, né, como tenentes, capitães, tá? Lideranças de alguns frontes. Estão fazendo um estrago, estão fazendo um estrago considerável, tá? E aí, encerrando, em outros locais, basicamente tem se mantido, o avanço tem sido gradativo, tá? Em toda essa região do fronte. Em Jacife, o IAR também tem ocorrido isso. Né? A pessoa sempre pergunta como é que está. Deu uma travadazinha, o terreno complica aqui, né? É uma área meio alagada. A outra Shevchenko, né? A terceira Shevchenko que tem aqui. Então, aqui está uma batalha de rua por rua, tá? Então está bem lento. É um avanço gradativo e lento, mais complexo aqui, tá? É uma guerrilha mesmo aqui. Aqui é outra região já de guerrilha também, tá? E muitos pontos do fronte estão na fase de guerrilha. Aqui, ó, por exemplo, em Toretsky, mesma coisa. Praticamente já ocupado, já alguns já dizem que 100% ocupado, né? Tem até mais avanço aqui. Essa outra região, de novo, vai começar de novo um outro processo de guerrilha, tá? Indo rua por rua de avanços. Então, para onde você olha, todo esse fronte aqui leste está muito forte essa questão de guerrilha. Quase todo ele, tá? Os avanços agora deram uma travada, porque avanço em termos de território mesmo. E aí, nos próximos dias, você vai ouvir muito esse papo de ocupação. Por exemplo, só essa semana, eu acho que eu relatei 7 ou 8 vilas, vilarejos, povoados, cidade ao todo, enfim, misturando. Agrupamentos urbanos, né, que foram ocupados pelos russos. Mais uma vez, nos próximos dias, ao longo dessa semana, deve-se ouvir mais uma vez casos desse tipo, tá?
Tem uma tendência de ouvir isso. Aqui essa região está bem travada porque existe uma brigada. Existe uma brigada ucraniana aqui na região, tá? Essa região aqui, que antes não estava com brigada ucraniana, quando saiu a imagem, esse é o problema, né, das redes sociais hoje em dia, né? Essa é uma região que tem algumas minas. O pessoal que estava aqui em Vozdvizenka, tá, avançaram. Aqui existe uma brigada, eu não lembro se é uma brigada ou um regimento motorizado, não é blindado, tá? É motorizado. E avançaram aqui, saíram quase como kamikaze, chegaram aqui nessa região, chegaram a se posicionar aqui alguns soldados, só que começaram a ser repelidos. E aí no dia seguinte saiu a notícia, mostraram imagens de drone, fizeram um estardalhaço dizendo que tinham chegado desse retorno e agora iam avançar. E aí simplesmente os ucranianos que estavam com uma brigada, é aquele que eu não lembro se é uma brigada ou um regimento, simplesmente vieram para cá, aqui, se posicionaram mais para cá, e aí agora travou todo esse movimento, está ocorrendo alguns conflitos mais pesados, tá? Então a propaganda, os caras ficam loucos fazendo propaganda, tirando foto, drone, isso, aquilo, outro, então às vezes atrapalha, tá? Como terminar acontecendo aqui. Então tá, deu uma travada legal por conta disso. Só esse detalhe. Lembrando, essa região aqui é a região de Mirnorad e de Pokrovsk, e como eu disse, tinha ocorrido uma série de bombardeios, né, como é padrão, isso quando tem bombardeios aqui na região. O que mais que tem? Descendo aqui mais ao sul, nós temos avanços significativos, tá? Mais ao sul mesmo aqui, próximo. Essa região aqui é o próximo objetivo, tá? Tem uma outra área aqui achei, que em alguns mapas já mostram como Slovianka já ocupado pelos russos, tá? Essa região já aparece como ocupada pelos russos. E vem o Shevchenko também, que já até mostra de forma oficial já ocupado, né? O Ministério da Defesa russo reivindicando a ocupação. E aí surge a mesma coisa, na periferia. O que é que os ucranianos estão fazendo nesse todo esse fronte? Os russos ocupam, aí os ucranianos ficam nessa região periférica, e aí dizem, não, os russos não ocuparam, ainda nós temos uma pequena área. Então ficam fazendo uma série de ataques, enquanto boa parte do efetivo já fez o recuo. Então fica uma quantidade aqui segurando, e os russos têm uma tendência então de avançar, e como se fosse um tipo de retardo, como se fosse, não, é um retardo andrífica, tá? Tem ocorrido de forma aleatória. Houve até pequenos conflitos aqui em Andrífica, teve relatos de pequenos conflitos, por conta, acho que vinha dessa outra região aqui. Eu não veio dessa de Shevchenko, tá aqui, veio dessa outra. E teve um pequeno conflito e voltaram, recuaram. Às vezes são testes para saber a situação. Em Daken ainda está travado, tá? Que essa região está travada. Não foi Daquena aqui não foi totalmente cercada. Tem tido problemas aqui também, né, nessa região. Outra área aqui, ó, 100% ocupada pelos russos, daqui abaixo, que é Kalinov, né? Estão ocupados. Então é essa situação. Então vamos descendo aqui, só para não ficar repetitivo, ficar uma coisa muito cansativa. Como eu falei, mas né, tem a questão dos bombardeios em Zaporizhia, muitos bombardeios em infraestrutura, de uma forma geral, tá? E tem Kherson, que tem várias tentativas. Como de vez em quando os russos fazem pequenas tentativas de avanço, recuam, avançam e recuam. E vem a grande questão, né, que aí tem vídeo já falando sobre isso, que eu gravei ontem. Mykolaiv, Odessa, será que vai ser ocupada pelos russos? É aquilo que eu volto a repetir. Para agora, eles têm plano, têm mapa. Logo que a invasão começou, logo que esse conflito começou, tem mapas mostrando toda essa região de Kryvyi, Mykolaiv, Odessa, ocupado pelos russos. Né? Os ucranianos sem acesso ao Mar Negro total. Só que, nesse momento, como houve toda uma problemática anterior em Kherson, né, bem complexa,
e os russos estão focando em outras áreas mais ao norte, é uma questão de limite mesmo, logístico, tá? Às vezes eles podem até ter soldados suficientes, talvez tenham até equipamentos para alguns casos suficientes, mas toda essa região é preciso todo um ataque diferenciado, similar ao que ocorreu na grande invasão, né, no início da invasão, e aí já está meio que manjado pelos ucranianos. Então é preciso uma nova estratégia para avançar e muito efetivo. Uma quantidade grande de efetivo, muitos bombardeios, e se preparar para talvez ter se perder muita coisa nesse conflito, nesse caso, dessa possível ocupação. Então não é que os russos, só para deixar muito claro isso, que o pessoal às vezes não entende, como às vezes é uma análise longa. Então não é que os russos desistiram de Odessa, de Mykolaiv, de Kherson, mas é que eles estão muito ocupados com um fronte gigante de muitos quilômetros a leste, fora a bronca lá em Kursk. Então existem outras preocupações, existem outras questões, mas é uma questão de lógica baseada em toda a questão geopolítica e econômica de que eles ocupem essa região. Né? Como é que vai ser isso? Depende muito da duração desse conflito, dos acordos que vão acontecer nos próximos meses. Basicamente, é isto. Deixa eu só ver aqui essa informação desses drones aqui. Se é recente, eu nem prestei. Ah, é antigo, é antigo. 2 dias atrás, essa região teve o ataque. É porque às vezes o Live View Map demora a atualizar. Então é isso, pessoal. Essa foi a geral no front das últimas 24 horas. Valeu, um grande abraço.